Olana cumprimenta uma garota e comenta que ela é muito bonita. Ela agradece e ao mencionar que seu nome é Priscila, ele pergunta se ela hesitou em revelar o seu nome. Ele diz que é um prazer conhecê-la e ela responde que o prazer é dela também. Ele então pergunta como foi o dia dela e Priscila responde que está bem, embora esteja quente. Olana concorda que realmente está muito calor e pergunta se ela é de Miami. Ela confirma e ele menciona que acabou de se mudar para lá. Priscila comenta que isso é legal, pois muitas pessoas se mudam para Miami. Ele então revela que veio de Houston e por isso está achando o clima muito quente. Ela diz que já esteve em Houston, mas prefere Miami. Ele diz que entende e pergunta quais são os planos dela para o dia. Ela responde que tem apenas alguns compromissos. Ele diz que tudo bem e que foi um prazer conhecê-la, sugerindo que talvez possam se encontrar mais vezes, já que ele é novo na cidade e quer conhecer pessoas. Priscila diz que entende, mas menciona que tem um namorado. Surpreso, ele pergunta se isso é verdade. Ela confirma, dizendo que sente muito. Ele responde que entende e deseja um ótimo dia para ela, e ela retribui o desejo. Ele agradece e comenta que talvez tenha escolhido a garota errada, mas está curioso para ver o que vai acontecer. Ele pergunta o que está acontecendo e Priscila, vendo o carro dele, pergunta se é dele. Ele confirma e ela diz que é um carro legal. Ele agradece e ela pergunta o que ele vai fazer agora, se vai almoçar. Ele responde que estava pensando em procurar um restaurante. Priscila diz que também vai almoçar, mas Olana lembra que ela havia mencionado ter namorado. Ela concorda, mas diz que pode almoçar antes de ir aos compromissos. Ele diz que entende, mas não quer desrespeitar o namorado dela. Priscila responde que isso não impede que eles conversem, mas ele comenta que no começo isso parecia um obstáculo. Ele observa que ela não queria falar com ele inicialmente. Priscila comenta que agora sente que estão na mesma sintonia e ele pergunta por que só agora. Priscila responde que teve uma boa sensação e acha que ele tem uma energia positiva. Olana pergunta se ele realmente tem uma boa energia e o motivo dela estar dizendo isso. Priscila sugere que continuem conversando dentro do carro. Ele pergunta para onde ela está indo e sugere que eles podem conversar ali mesmo. Ele então pergunta o que ela quer fazer dentro do carro dele e ela sugere que eles possam ir almoçar. Ele comenta que mal a conhece e Priscila brinca que ele está sendo difícil. Ele responde que não está fazendo jogo duro, mas apenas agindo da mesma forma que ela agiu inicialmente. Ela diz que entende e pergunta por que ele deveria gastar seu tempo com ela. Priscila responde que ele estava interessado e Olana admite que estava, mas ela não estava. Ele diz que as coisas não vão acontecer no tempo dela. Ela concorda e pergunta se ele vai deixá-la entrar no carro ou não. Ele responde que precisa saber se vai valer a pena e que não gosta de perder tempo. Ela diz que também não gosta e pergunta por que deveria deixá-la entrar. Ela responde que vai mostrar para ele. Olana pergunta se é verdade e ela o convida para entrar no carro, pedindo que ele leve a sério. Ele diz que não quer que ela o faça perder tempo. Priscila comenta que é um carro bonito e ele agradece. Olana pergunta o que ela quer fazer e Priscila sugere que ele leve-a para jantar, prometendo contar mais. Ele responde que vão ver sobre isso. Ela pede para dar uma olhada no espelho, comentando que o calor bagunçou seu cabelo. Ele concorda que está muito quente. Ela pergunta se ele conhece algum lugar ou se quer que ela sugira. Ele diz que, por enquanto, não vai a lugar nenhum e lembra que ela disse que ia mostrar algo para ele. Priscila confirma que diz que conhece alguns lugares, mas ele deixa claro que não está falando de comida. Ele pergunta por que ela está rindo e comenta que não acha nada engraçado. Ela diz que só está feliz, gostou do carro e da energia dele e está apenas curtindo o momento. Olana pergunta sobre a situação dela com o namorado e Priscila responde que é complicada. Ele pergunta o que é tão complicado e ela diz que sabe que o namorado faz suas coisas, então ela também quer fazer as dela. Olana questiona se ela está traindo o namorado e Priscila responde que não chamaria isso de traição. Ele pergunta o que seria então e ela fala que são oportunidades. Surpreso, Olana pergunta se ela realmente pensa assim. Priscila responde que sim, se é que pode chamar dessa forma. Ele pergunta o que ela quer dizer com oportunidades e ela explica que está com o namorado até encontrar seu futuro marido. Ele questiona por que ela não termina com o namorado e pergunta por que ele
não pode ser o marido dela. Priscila responde que, pelo que percebeu, ele não serve para ser seu marido, então deixa as opções em aberto. Rolanda pergunta por que o namorado dela não serve para ser seu marido e ela diz que ele prometeu muitas coisas que não está cumprindo. Mudando de assunto, ele pergunta se ele faz o tipo dela e ela confirma que sim. Rolanda comenta que não foi isso que percebeu no início. Ela explica que no começo não teve tempo de demonstrar isso e ele pergunta por que ela acha que ele faz o tipo dela. Ela diz que ele parece ser um homem trabalhador e focado e ela gosta disso. Rolanda então pergunta por que ela não quis falar com ele no início e ela responde que estava muito calor, o que dificultou pensar direito. Rolanda diz que não nasceu ontem e pede para ela ser sincera. Ele pergunta por que ela realmente acha que ele faz o tipo dela e Priscila responde que percebeu que ele tem dinheiro e poderia manter o padrão de vida dela. Rolanda comenta que ele não tem obrigação e que ela não vai encontrar um marido agindo dessa forma, chamando-a de interesseira. Ele sugere que ela saia do carro e Priscila responde que está bem com sua própria mentalidade. Ele insiste que ela pode sair e Priscila diz que para ela tanto faz, ela vai seguir seu caminho. Rolanda deseja boa sorte para ela e assim eles se despedem. Quando Rolanda passa por essa jovem, ele pergunta como ela está e comenta que ela é muito bonita. Ela agradece e ele tenta se apresentar perguntando seu nome. Ela responde que está sem tempo, pois vai encontrar alguém. Ele diz que não ouviu e novamente ela repete que está indo encontrar alguém. Ele explica que se aproximou porque gostou do que viu e quis saber o nome dela. Ele sugere que talvez possam se conhecer, mas ela afirma estar ocupada no momento e agradece. Ele compreende e deseja um bom dia para ela. Ele comenta que se é isso que ela quer, tudo bem. Quando a moça vê Rolanda se aproximar de seu carro, ela muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ela então pergunta o nome dele, mas ele não ouve e pede para ela repetir. Ele diz que seu nome é Landa. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que está prestes a entrar no veículo. Ela elogia o carro e agradece. Ela menciona que gostou de tudo no carro, inclusive da cor, e mais uma vez ele agradece. Ela quer saber a cor do interior do carro e ele responde que é azul. Ela pergunta se pode ver e ele a convida a se aproximar, mas diz que não. Ele menciona que ela está indo encontrar alguém e deseja um ótimo dia para ela. Ela questiona se ele não vai deixá-la entrar e ele pergunta para quê. Ela lembra que ele queria falar com ela, mas ele diz que ela não estava interessada. Ela responde que estava ocupada e ele sugere que ela pode ir se estiver ocupada. Ela insiste em entrar e ele pergunta para quê. Ela admite que não sabe, mas talvez ele possa mostrar como funciona o carro. Ele quer saber o que ela quer dizer com isso e ela pede um passeio. Ele nega. Ele menciona que ela claramente não estava interessada antes e quer saber por que ela mudou de ideia. Ela diz que se é isso que ele quer, tudo bem. Ele questiona novamente. Quando ela retorna, ele pergunta o que ela quer. Ela diz que gostaria de dar uma volta. Ele diz que também gostaria de fazer muitas coisas, mas nem sempre é possível. Ele sugere que ela deveria ter mostrado interesse desde o início, pois ele não costuma dar segundas chances. Ela propõe entrar e conhecê-lo melhor, mas ele diz que podem se conhecer ali mesmo, sem precisar entrar. Ele pergunta o nome dela e ela revela que é Cristina. Ela lembra que ele se chama Landa, um nome legal, e ele agradece. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela menciona ser de Baltimore e que são quase vizinhos. Ele conta que se mudou de Houston recentemente e ela acha interessante. Ela sugere que um dia poderiam sair juntos. Ele lembra que tentou antes, mas ela não estava interessada. Ela diz que era porque não o conhecia, mas ele argumenta que ainda não se conhecem. Ela insiste que quer conhecê-lo e ele diz que gostaria de ter visto esse entusiasmo no começo. Ela explica que estava ocupada e não pode falar com todos na rua. Ele pergunta se ela acha que ele fez algo errado ao se aproximar e ela não sabe responder. Ele diz que é exatamente disso que está falando. Ela pede para entrar e conversar, mas ele insiste que não é necessário para conversarem. Ela quer saber para onde ele vai. Ele afirma que está falando, mas ela não está ouvindo e que ele nunca disse que ela poderia entrar. Ela comenta que ele é o tipo dela e quer conhecê-lo, mas ele pergunta se agora é o tipo dela. Ele acha isso interessante e quer saber qual é o tipo dela. Ela diz que gosta de alguém bem sucedido e ele a convida para dar uma
volta. Ela menciona ir ao shopping e ele diz que não é o tipo que gasta dinheiro com garotas. Ele esclarece que se ela quiser conhecê-lo tudo bem, mas ele não vai levá-la ao shopping nem gastar seu dinheiro. Ele explica que é porque ela não é sua namorada e se quiser entrar tudo bem, mas ele quer deixar isso claro. Ela fica confusa e ele permite que ela entre. Quando ela entra, ele pergunta por que ela voltou e ela diz que porque ele é fofo. Ele quer saber se no começo ela não o achou atraente e ela admite que não o olhou direito e que o ignorou. Ele diz que esse foi o problema e ela pede desculpas, dizendo que podem seguir em frente. Depois de conversarem um pouco, ele pega o número dela. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que vai para casa de uma amiga. Ele sugere que talvez mais tarde possam jantar juntos e ela concorda. Ele promete enviar uma mensagem e ela aceita, dizendo que até mais. Ele diz que foi um prazer conhecê-la e ela responde que foi um prazer para ela também. Ele diz que mais tarde o beijo será na boca e ela concorda. O vídeo começa com Orlando comentando que a jovem é muito bonita e que ele quer ver qual será a reação dela. Ele pergunta seu nome, mas ela responde que não está interessada. Ele diz que não conseguiu ouvir e ela repete que não está interessada, pedindo desculpas em seguida. Ele responde que está tudo bem e deseja um bom dia. Ela então decide revelar seu nome, mas quer saber o nome dele primeiro, e ele se apresenta como Landa. Ela se apresenta como Karina e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele responde que o prazer é dele, mas não parece muito interessado. Ela pergunta se ele realmente não vai falar com ela, e ele responde que não precisa ficar ali, já que ela deixou claro que não estava interessada. Karina explica que estava com pressa e que estava escuro. Ele rebate que o sol está brilhando e pergunta como poderia estar escuro. Ela admite que não prestou atenção, e ele diz que agora é ele que não vai prestar atenção nela. Ela aceita e pede desculpas, sugerindo que poderiam sair juntos. Ele questiona o motivo e ela responde que ele tentou falar com ela antes e pergunta se ele não quer mais. Ele diz que talvez tenha mudado de ideia. Ela sugere que poderiam sair para beber e se conhecer melhor. Ele lembra que tentou conhecê-la antes, mas ela não estava interessada. Ela insiste que agora quer conhecê-lo, mas ele diz que as coisas não acontecem no tempo dela. Ele menciona que está confuso e que as coisas não vão acontecer como ela quer. Ela pergunta se ele quer sair com ela e ele pergunta para quê, afirmando que não quer perder seu tempo. Ela diz que eles podem se conhecer melhor, mas ele insiste que podem fazer isso ali mesmo. Ela pergunta se ele quer conversar com ela e ele diz que já estão conversando, pedindo para que ela fale mais sobre si. Ela revela que mora ali perto e trabalha em um bar, oferecendo mostrar o lugar para ele. Ele pergunta o que aconteceu com a atitude negativa dela e por que ela está diferente agora. Ela explica que muitos homens se aproximam dela o tempo todo e que por isso não prestou atenção nele inicialmente. Ele questiona por que ela não quis conhecê-lo desde o começo e ela responde que resolveu pensar melhor e achou que ele seria interessante. Ela pede desculpas e ele diz que ações valem mais que palavras e um pedido de desculpa não muda o que aconteceu. Ela insiste que sente muito e ele diz que ela precisará fazer mais do que isso. Ela promete mostrar a ele que merece uma segunda chance e propõe sair para que possam se conhecer melhor. Ele decide deixá-la entrar no carro, afirmando que só quer ver o que ela vai fazer. Ela diz que estava saindo do trabalho e estava indo pagar uma conta antes de ir para casa. Ele diz que está voltando de um compromisso e pergunta se ela usa lentes de contato. Ela responde que não, que seus olhos são dela mesma. Ele elogia os olhos dela e ela agradece. Ele diz que está confuso porque no começo ela não estava interessada e agora parece completamente diferente. Ela explica que muitos homens se aproximam dela e por isso ela geralmente diz que não, mas que gostou dele. Após conversarem mais um pouco, ela pergunta se ele quer levá-la ao shopping para comprar uma jaqueta. Ele pergunta por que faria isso e diz que não é o namorado dela. Ela diz que pensou que ele tivesse gostado dela. Ele responde que não vai levá-la a lugar nenhum e que provavelmente não está interessado porque ela é interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele diz que agora ela quer que ele a leve para fazer compras. Ela acha que não há nada de errado nisso e que eles podem se conhecer melhor assim, mas ele recusa e diz que ela pode ir embora. Ela sugere que podem sair para jantar, mas ele recusa novamente e diz que ela pode sair. Ela pergunta se ele realmente não quer jantar com ela e ele diz que não. Ela pergunta se ele tem certeza e ele confirma, pedindo que ela saia. Ela concorda e diz que se ele não quer,
ela vai embora, desejando um ótimo dia. Ele responde que foi um prazer conhecê-la e ela diz o mesmo. O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTuber então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estavam rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal.